Boa noite, segunda-feira, 29 de agosto. Hoje o Unesp Notícias repercute o julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quem analisa o processo é a professora da Unesp, a cientista política Maria Tereza Kerbaui. Você vai ver também. Com a queda no faturamento de comerciantes, Bauru recebe feira para lojistas conhecerem novos fornecedores. Parada da Diversidade leva 38 mil pessoas para a Avenida Nações Unidas pelo fim do preconceito. O faturamento de lojas de vestuário, tecidos e calçados caiu cerca de 15% só neste ano, de acordo com a Federação do Comércio. No momento de crise, diversificar fornecedores pode ser uma estratégia para o lojista reduzir custos e trazer novidades para os clientes. Para aproximar fabricantes e comerciantes, Bauru recebeu neste fim de semana uma feira com expositores de Santa Catarina. A primavera só chega em setembro, mas quem passou pela estação ferroviária neste sábado pôde conferir as novidades de vestuário para a próxima temporada. O evento Bauru Polo Fashion foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bauru, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, e com a ACIB, a Associação Comercial e Industrial de Bauru. O objetivo foi de oferecer aos comerciantes da cidade novas opções de produtos e fornecedores para os negócios. Como a gente é uma secretaria voltada ao desenvolvimento, ao comércio e à indústria, nós recebemos muitos questionamentos a respeito do que a gente poderia fazer nesse momento de crise para ajudar o empresariado local e até mesmo da região, no sentido de que eles pudessem ter uma opção a mais de compra. Foi aí que a gente foi buscando novas opções e a gente ficou sabendo a respeito do sul do país, principalmente Paraná e Santa Catarina, onde existiam algumas vantagens para os lojistas irem comprar sua mercadoria, fugindo daquele tradicional deles, que é geralmente para ir para São Paulo, alguma coisa assim, nas feirinhas da madrugada, aquelas coisas todas. Apesar de expostas ao público, nenhuma das peças de roupas foi vendida. O foco do evento foi de promover o encontro entre comerciantes e fornecedores e tornar as marcas do Sul conhecidas na cidade. Essa feira não é uma feira voltada para entregar mercadoria. Eles vieram com os mostruários, vieram com os banners, com os folders, no sentido de, nas rodadas de negócio, eles oferecerem os produtos. As pessoas poderiam fazer as suas encomendas somente aos empresários, somente pessoas com CNPJ, na área de vestuário, na área de acessórios, na área de calçados. Aí essas pessoas vão conversar, vão pegar, vão trocar cartões e ao mesmo tempo elas vão poder ir até o sul fazer essas compras. De acordo com a CDL, hoje o setor de vestuário representa uma parcela importante do comércio na cidade. Cerca de 60% a 65% dos estabelecimentos dedicam-se às confecções. Para Elion Pontechelli, assessor de comunicação da entidade, esta é uma oportunidade de os comerciantes diversificarem seus estoques sem recorrer aos fornecedores tradicionais. A facilidade é que o comerciante não precisa sair de Bauru para ir atrás do seu fornecedor. É evidente que o comerciante já tem os fornecedores, mas ele pode buscar outros novos fornecedores para alavancar suas vendas e diversificar os seus produtos. Com a vinda dessa feira fica mais fácil, com custo menor e tem um conhecimento in loco das mercadorias que estão sendo postas à sua disposição. É o que explica Simone, representante de uma das confecções participantes. Para ela, o mais importante nesse tipo de evento é conquistar futuros compradores. A gente vai estar divulgando a nossa marca, né? Os clientes, na verdade, vão estar conhecendo o nosso produto. Então, assim, eu acho muito interessante, porque, assim, na verdade, quando eles forem para Brusque, eles sabem certo a marca que eles já viram, que eles conheceram. Então, eu acho isso bem interessante, assim, acho muito importante a gente ter vindo, assim. Agora a gente fala de trânsito. Começaram hoje sondagens de solo nas imediações da Avenida Nações Unidas. O trabalho faz parte da elaboração do plano de contenção de enchentes e pode gerar interdições nos próximos dias. Pela manhã, a sondagem foi no cruzamento da Nações com a rua 1º de agosto. A sinalização foi para alertar motoristas e pedestres sobre o trabalho da empresa contratada pela Prefeitura para realizar serviços de sondagem de solo. Os técnicos vão coletar dados para sustentar o projeto executivo de macro-drenagem da bacia do Córrego das Flores, que passa sob a avenida. A obra pretende acabar com os alagamentos na via em dias de chuva.
Ao todo, devem ser avaliados 10 pontos entre as quadras 8 a 35 da avenida. E tem previsão de chuva para esta semana em Bauru. Ela deve chegar na quarta-feira. Quem tem as informações é o meteorologista José Carlos Figueiredo no boletim do IPMET. Existe hoje uma frente fria que foi localizada no sul do Brasil. Essa frente fria ela começou a deslocar para a nossa direção e já afeta grande parte do Mato Grosso do Sul e já o extremo oeste do estado de São Paulo. A previsão é que o tempo mude para nós na quarta-feira, onde a previsão é de nublado com chuvas e trovoadas isoladas. E por causa da chuva a temperatura vai ter uma ligeira queda. Na quinta-feira e sexta já para de chover e as temperaturas voltam a elevar-se novamente. A terça-feira vai ser com chuva em vários pontos do estado nas regiões sul e oeste, onde já chove neste momento. Em Bauru, o tempo começa a ficar instável amanhã. Agora, a umidade do ar é de 40%. Praticamente não venta neste momento. Hoje a mínima ficou em 18 e a máxima chegou a 32 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 19 e 28 graus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje mais um caso de leishmaniose. É uma mulher de 32 anos, moradora do Jardim Meridota. Ela já foi tratada no Hospital Estadual. Esse é o 4º registro da doença neste ano em Bauru. Em relação à denúncia para a campanha propaganda eleitoral irregular, existe um canal direto com a Justiça Eleitoral. Então, todas as pessoas que entendam que existe uma propaganda irregular pode fazer uma denúncia direta no cartório eleitoral da sua cidade, comunicando onde está essa propaganda e como ela foi feita. O cartório eleitoral, através dos seus agentes, irá até o local para constatar se existe essa propaganda mesmo irregular. Constatando a propaganda irregular, ele vai notificar o candidato para que em 48 horas remova essa propaganda irregular ou apresente a sua defesa. Então, o canal da denúncia é direto com o cartório eleitoral, até mesmo pela internet, telefone ou presença pessoal em cada zona eleitoral da sua cidade. Depois do intervalo, vamos receber a professora da Unesp, a cientista política Maria Tereza Kerbaui, para analisar o andamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente abre espaço agora para falar do julgamento do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Hoje ela faz a própria defesa e responde dúvidas dos senadores. São necessários 54 votos entre os 81 senadores para o afastamento definitivo da petista. Para analisar esse processo, recebemos em nosso estúdio a professora da Unesp, a cientista política Maria Tereza Kerbaui. Professora, é um prazer tê-la aqui no Unesp Notícias. Obrigada por estar com vocês. É um prazer estar com vocês novamente. Professora, vamos começar pelo rito. Eles devem estar retornando agora de mais um intervalo regimental. A presidente vai continuar a responder mais perguntas dos senadores. Quais são as próximas etapas desse processo? De acordo com o rito, essa etapa das perguntas deve se encerrar hoje, por volta das 11 horas. Pode ser que haja um atraso ainda, porque tem a defesa e a acusação ainda devem falar, os advogados de defesa e de acusação devem falar. Amanhã iremos para a votação, que deve ser voto nominal no painel eletrônico. A decisão final deve sair até amanhã, então, se ela é afastada definitivamente ou absolvida? Com certeza, até amanhã, não sabemos o horário ainda, pode haver um atraso, algumas pessoas dizem que pode até ser no final da madrugada, mas a previsão é que saia amanhã o resultado. Falando sobre a grande movimentação do dia, professora, que foi em torno do discurso, da fala da presidente Dilma, e ela fundamentou muito da argumentação dela na defesa da democracia. Em vários momentos ela fez um paralelo com a ditadura, disse que no passado foi um golpe com armas e hoje é com a retórica jurídica.
A divergência, se houve mesmo um crime de responsabilidade, as leis dão margem, né, a diferentes interpretações. Na sua visão, professora, o aspecto político, ele predomina nessa decisão ou ele é só uma parte? Acho que tem várias questões na sua observação. Primeiro, comparar com o que aconteceu com Getúlio, Jango, são contextos diferentes, onde houve atores diferentes. O Exército, por exemplo, esteve presente nesses contextos. Hoje, o Exército está afastado dessa situação. Então, não dá para comparar, me parece, porque são contextos históricos diferentes. E não acho que a democracia corra risco, porque o Brasil está mobilizado desde 2013, né? Nunca o Brasil conheceu mobilizações tão permanentes quanto agora. Teve durante as diretas já, teve durante o impeachment do Collor, mas nunca uma mobilização que se arrastou 13, 14, 15. Então, acho que a população está bastante atenta ao que acontece no parlamento, no Congresso, né, e no governo, e as instituições têm se mantido firmes, apesar desse longo processo que se arrasta desde o primeiro semestre, né, que é o impeachment da presidente Dilma. Não houve nenhum tumulto maior, nenhum incidente que colocasse em risco efetivamente a democracia, que se instaurasse uma ditadura, digamos assim, ou um regime autoritário. Nesse momento, esse contexto político que define a decisão desses senadores, ou as questões jurídicas também se justificam por um afastamento definitivo? Olha, para ter um impeachment você precisa ter um fato, e o fato que foi usado, né, que foi argumentado, é o das pedaladas e dos créditos complementares que se configurariam um crime de responsabilidade fiscal. Há vários entendimentos, né, a respeito se houve o crime de responsabilidade fiscal ou se não houve, se ela é responsável por isso, se ela... Tem duas questões básicas, é isso, houve ou não houve o crime de responsabilidade fiscal e se ela é responsável ou não. A Câmara opinou por sim, né, ao admitir o impeachment, ao ter a admissibilidade do impeachment, optou por sim, e o Senado também, quando fez a admissibilidade do impeachment, optou por sim. É uma discussão jurídica, que deve ir, me parece, ainda para o Supremo, para julgamento do Supremo. Mas também o impeachment é uma questão política. Então, você tem visto nos depoimentos todos e nas falas dos senadores que é o conjunto da obra, não é apenas o motivo principal pelo qual o impeachment foi pedido, mas é também o conjunto da obra do governo Dilma. Professora, voltando um pouco para o discurso dela, ela fez metáforas fortes, pesadas, ela falou em pena de morte política, disse que já temeu a morte por 2 vezes. Nesse momento ela não teme a própria morte, mas sim a morte da democracia. É um discurso que foi feito por uma presidente que sabe que vai ser afastada e é com essa imagem que ela quer entrar para a história, ou ela ainda vê chances de reverter essa decisão? Olha, dificilmente acho que haverá chance de reverter essa decisão. Ela precisaria de mais 7 votos para reverter essa decisão. Hoje ela tem 21, ela precisaria de 28 votos para reverter essa decisão. O discurso é um discurso de defesa, mas é também um discurso para se colocar na história como vítima do que ela chama golpe, vítima do que ela está chamando da morte da democracia, e que ela foi vítima desse processo e que ela é uma defensora incansável da democracia. Para a gente concluir, professora, alguns membros do PT vêm defendendo a convocação de novas eleições, diz que essa vai ser a reação ao processo caso seja confirmado o afastamento. Você vê abertura, professora, para novas eleições neste momento? Olha, o próprio PT já decidiu na semana passada que eles não vão apoiar o plebiscito, tanto que ela não falou no plebiscito no discurso, ela falou em algumas respostas, né, ela citou o caso do plebiscito, mas o PT já disse isso. Uma nova eleição, ela dependeria de um recurso que
pudesse ser refeito na Constituição, né, por uma emenda constitucional. E acho muito difícil, porque nós estamos num período de eleição agora. Depois desse impeachment, provavelmente as atividades políticas vão estar todas concentradas num processo eleitoral, né, e nós iremos com isso até novembro, e não sei se o ano que vem haveria chance, faltando um ano para a eleição, onde os prováveis candidatos à presidência da República não teriam interesse numa nova eleição agora, gostariam de esperar até 2018, então acho muito difícil que isso aconteça. Certo, professora, muito obrigada por suas contribuições aqui. Obrigada por estar aqui com vocês. E no próximo bloco a gente mostra como foi a Parada da Diversidade em Bauru. A festa animada atraiu milhares que pediram o fim do preconceito e da violência contra o público LGBT. É daqui a pouco, voltamos já já. Será firmado hoje em São Paulo um convênio entre a Unesp e a SET, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. A assinatura contará com a presença do reitor da universidade, professor Júlio César Durigan, e do presidente da SET, Olímpio José Franco. O acordo vai promover um intercâmbio de experiências entre pesquisadores da Unesp e os profissionais da SET, possibilitando pesquisas nas áreas de tecnologia e comunicação audiovisual. O evento, que sela a parceria agora à noite, no Centro de Convenções Expo Center Norte, e integra a programação da exposição anual da SET. O assunto agora é cultura. No dia 15 de outubro começa a 5ª edição do FACE, o Festival de Artes Cênicas de Bauru. Vão ser 2 semanas de espetáculos e oficinas e parte da programação ainda está aberta para interessados em se apresentar. A repórter Leire Bevilacqua tem as informações. Assim como no ano passado, a Prefeitura de Bauru abriu um chamamento público para selecionar grupos de teatro, dança e outras performances que vão se apresentar na 5ª edição do FACE. Para saber mais detalhes sobre essa seleção, eu converso com a coordenadora geral do evento, a Andressa Francelino. Andressa, o que esse chamamento leva em consideração? Quem que pode participar? Sim, a curadoria, ela procura grupos de pesquisa cênica contemporânea. Então, os grupos de linguagens contemporâneas podem se inscrever no edital esse ano. E qual que é o prazo que esses grupos têm? O prazo vai até dia 6 de setembro. Então, os grupos podem se inscrever, mandar material até 6 de setembro. E quando as atrações devem ser divulgadas? A partir, mais ou menos, do dia 20 de setembro, vão ser divulgadas os grupos que foram selecionados. E no começo de outubro, a gente tem toda a programação completa. Além dos grupos que estão sendo selecionados via o edital da Prefeitura, existem também os grupos convidados. E também um grupo internacional que também foi convidado a integrar a programação do festival esse ano. Além do chamamento para os grupos participantes, vocês também estão em busca de patrocínio. Como que é essa questão? Isso, a gente está em busca de patrocinadores e apoiadores, porque a nossa patrocinadora oficial, que é a Caixa, não cobre todas as despesas do evento. Então, a gente está em busca também desses patrocinadores e apoiadores para cobrir essas demais despesas do evento. Então, quem quiser ser um patrocinador, entrar em contato pelo e-mail facebauru@gmail.com ou então pela própria página do Face no Facebook, Face Bauru. Muito obrigada, Andressa. E se você quiser outras informações sobre o chamamento público, é só acessar o site que aparece agora no vídeo. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. A Avenida Nações Unidas foi tomada pela alegria na tarde de ontem em Bauru. A 9ª edição da Parada da Diversidade reuniu 38 mil pessoas e um objetivo: lutar contra o preconceito. Bandeiras coloridas, músicas animadas e muita empolgação. Organizada pela Associação Bauru pela Diversidade, a parada chega à 9ª edição em Bauru com alegria, mas também com questões bastante sérias a serem discutidas, entre elas o fim do preconceito. Isso não é uma discussão apenas da comunidade LGBT, essa é uma discussão do Conselho dos Negros, das mulheres, dos idosos, por isso a gente conseguiu aglutinar esses interesses e fazer a Parada da Diversidade. Quem enfrenta os desafios de ser diferente acha que a parada ajuda no combate à discriminação, mas ainda há muito a que se vencer.
A gente tem bastante desafio para enfrentar pela frente. Tem assim um preconceito desde o serviço, entendeu? A gente rala pra caramba pra ver que a gente é normal como todo mundo. Daniele tem uma responsabilidade em dobro. Eleita rainha da diversidade, ganha forças com o carinho do público na luta contra a homofobia. Acho muito importante levar esse papel de representar todo o grupo LGBT em si, né? Contra o preconceito, contra tudo isso. Combate ao preconceito nas ruas e também nas redes. Alessandra e Natália vieram de São Paulo e são youtubers. No canal delas, vídeos ajudam a desmistificar tabus em torno de casais homoafetivos. A gente resolveu pegar bastante, começar a gravar muito aqui, falar da parada, falar dos lugares aqui que tem pró comunidade LGBT. Eu acho que Bauru é uma cidade que, assim, tem muita coisa ainda que precisa melhorar, mas está evoluindo bastante e bem legal. A parada também teve espaço para quem busca por mais compreensão e acolhimento dentro de casa. Carla é membro do grupo Mães pela Diversidade, que conscientiza para a importância do apoio das famílias. Para ela, a transformação começa já na educação das crianças. A nossa intenção é trazer para perto, tanto da família quanto da sociedade, os filhos sem preconceito, para mostrar que a sociedade não pode ter preconceito em relação a eles, né? Porque, querendo ou não, eles nasceram assim. Eles não se tornaram o que são. Simpatizantes da luta do movimento LGBT reconhecem a importância de apoiar as causas. Um momento tão alegre desse, eu acho que tem que prestigiar, sim. Eu concordo, eu apoio. Cada um faz o que bem entender da sua vida, não tem problema nenhum. Cada um tem a sua vida, Em ano de eleição, o combate à discriminação também é uma preocupação política. Por isso, o tema da parada nesse ano é Eu Voto contra o Preconceito. O objetivo é que as pessoas prestem atenção nas propostas dos candidatos e cobrem iniciativas em prol da diversidade. Esse ano a gente veio com essa temática, alertar a população a analisarem os planos de governo dos seus candidatos e pautar daqueles, escolherem aqueles, aliás, que tenham pautas para os direitos humanos. Se depender do pessoal que esteve na parada, a defesa da diversidade será cobrada não apenas nessas eleições, mas uma preocupação constante para o futuro. É uma comunidade que precisa de mais atenção mesmo, e a política tendo essa referência, acho que é bem legal. Só que não adianta só votar num candidato que faz parte do grupo LGBT, porque tem muitos candidatos que não são, né, da linha LGBT, são evangélicos e apoiam a causa, né, como ir de madrugada, assistir um travesti que apanhou, né? Independente de qual denominação religiosa, ou independente de qual partido, mas se ele não focar na pessoa, não adianta ser um candidato LGBT. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 19h, ao vivo. Tchau!